Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Biratã, advogado, contador e sócio da Áurea Advocacia. O que eu quero trazer hoje para vocês é uma oportunidade de ganho financeiro relacionado ao julgado recente do STF que entendeu que é inconstitucional o ICMS compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. O que acontece? Hoje as empresas muito provavelmente estão habilitando esse crédito, né, das ações e estão utilizando em compensações de débitos futuros, tá? O que eu quero trazer é uma oportunidade de utilizar esse crédito em parcelamentos, tá? O que eu quero dizer com isso? Quem é que a empresa hoje que não tem um débito de PIS e COFINS parcelado? Quem é que não tem um parcelamento ordinário de PIS e COFINS? De repente deixou de pagar em determinado mês, que parcelou esse débito com multa, ou mesmo um débito de PIS e COFINS que proveniente de um auto de infração, que vai ser objeto de até de vídeos futuros, mas débito proveniente de auto de infração, que a empresa, ao invés de se defender, foi lá e parcelou em 60 parcelas. Não? Então o que acontece? A empresa, cumprindo essa condição principal, que seria ter débitos de PIS e COFINS parcelados, poderia estar utilizando esse julgado, essa decisão do STF, para diminuir ou mesmo zerar esses parcelamentos. Tá? Então, o que acontece? A empresa foi lá, parcelou um PIS e COFINS, e para se chegar no valor do débito de PIS e COFINS, existia uma base de cálculo. E essa base de cálculo, por certo que o ICMS está compondo. Então quer dizer que a minha base de cálculo estando errada, o meu débito que foi parcelado está errado. Né? Imaginemos um débito de R$100 parcelado. Esse débito de R$100 que foi parcelado é proveniente de um auto de infração com multa de 75%. É sabido que esse débito sofre atualização, os R$100 do principal. É sabido também que a multa sofre atualização, os 75%, que é os R$75 do 100 da multa, também sofre atualização. Então, só que a base de cálculo para se chegar no 100 exigido pela Receita quando da autuação está maculada. Maculada por quê? Por quê? Porque lá dentro tem o ICMS. Então quer dizer que se eu considerar esse julgado nessa base de cálculo de 100 que a Receita calculou, provavelmente ou vai zerar esse débito ou ele vai ser muito menor. O efeito que dá isso é o seguinte: se eu for habilitar esse crédito, vamos imaginar que eu vou habilitar 100. Eu vou habilitar 100 para usar em compensações futuras, claro, né? Eu vou habilitar o 100 atualizada pela Selic. Se eu usar esse mesmo crédito para abater o débito parcelado, além de eu ter o mesmo efeito, praticamente, de eu habilitar, eu ainda ganho no juro sobre a multa e na multa que não vai existir. Por quê? Porque se eu não tenho mais o 100, que é o principal, eu não tenho o meu acessório, teoricamente, que é a multa. Então, se some o meu 100, some minha multa. Então, assim, eu pedi os efeitos desse julgado no parcelamento. Olha, Receita Federal tem essa situação, esse débito de 100 que é exigido não existe. Ou ele não existe mais, ou mesmo ele é em valor menor. Então, se ele não existir, eu não tenho multa. Se ele existir em valor menor, eu tenho uma multa menor. E tenho um juro sobre essa multa menor. Então, o ganho está aí. Tá? E as parcelas do parcelamento que eu paguei, que são mensalmente atualizadas pela Selic acumulada, eu também ganho. Eu ganho por quê? Porque o que acontece? Essa parcela que eu paguei é maior, eu vou recuperar atualizada pela Selic. Correto? Então, dependendo da situação, o parcelamento pode nem existir mais, porque eu já paguei tanto que eu poderia zerar esse parcelamento e o meu efeito seria muito maior do que eu habilitar esse crédito e usar para compensações futuras. E como que eu faço isso, Biratã? Simples. Vamos fazer um pedido de revisão do parcelamento. Junto, por exemplo, se for na Receita Federal, junto à Receita Federal. Correto? A gente vai pedir fazer um pedido, aliás, administrativo de revisão desse parcelamento de forma administrativa e, digo mais, a Receita já reconhece o direito do contribuinte. Ela mesmo, no pedido feito pelo contribuinte, porque ela, claro, não vai fazer isso de ofício, ela reconhece e recalcula o parcelamento. Correto? Ela recalcula, então dando os efeitos finais, às vezes até zerando o parcelamento. Tá? E claro,
Se um parcelamento de repente estiver na procuradoria, o efeito é muito maior, porque ainda o débito na procuradoria tem um valor a mais de 20%. Então esse 20% também vai sumir em cima do que sumir do principal. Então assim, gente, vamos fazer uma coisa diferente, vamos buscar uma situação diferente, um ganho econômico para o contribuinte, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, entre em contato, nós estamos à disposição para estar trocando essa experiência e a Áurea Advocacia está a seu dispor.